Oi pessoal, meu nome é Alexandre Galgani, sou para-atleta do tiro esportivo e estou aqui com vocês hoje para contar um pouco da minha história. Eu, como todo adolescente, praticava muito esporte, cheguei a jogar tênis de mesa no profissional, e cheguei a jogar basquete, que é o esporte que eu mais gostava de praticar na minha adolescência toda, e cheguei a treinar em vários clubes, no tênis clube em Campinas, na Hípica. E meu sonho era ser um jogador de basquete profissional da NBA. Mas infelizmente, aos meus 18 anos, eu tive esse sonho meu interrompido. Eu acabei sofrendo um acidente na piscina, numa chácara de veraneio da minha família. Eu sou o caçula de 3 irmãos. E eu estava num churrasco na chácara, entre amigos, e eu pulei de cima da cascata que tem na piscina lá da chácara. E meu pai viu. Meu pai viu, chegou pra mim, chamou eu, falou: não quero mais que você faça isso. Se você continuar fazendo isso, eu não vou mais deixar você fazer churrasco aqui e tudo. Me repreendeu. Eu falei: tá bom, pai, eu nunca mais vou fazer isso então. E aí eu cheguei da beirada da piscina, pulei e acabei batendo a cabeça no fundo da piscina. Mas detalhe, eu não pulei com as mãos pra frente, que foi esse o problema. Eu acabei pulando com as mãos pra trás, colada no corpo. E com isso eu acabei batendo o topo da cabeça no fundo da piscina e acabei lesando a coluna. Logo em seguida que eu bati o topo da cabeça, já perdi todos os movimentos, só mexi os olhos. E aí eu acabei boiando de costa para a superfície. E aí eu comecei a me afogar. E aí eu não sei como que eu consegui, acredito que foi Deus que pôs a mão ali, que eu consegui virar pro lado. E tinha um amigo meu na beirada me olhando, porque ele não sabia o que estava acontecendo. A hora que ele viu o meu rosto, ele já pulou dentro da água na hora e me segurou. E eu, na hora, eu já sabia tudo que tinha acontecido, porque eu não perdi a consciência em momento algum. E aí eu expliquei pra ele que eu tinha batido a cabeça no fundo da piscina, que eu tinha perdido os movimentos, tinha lesado a coluna. E aí eu pedi para que todos entrassem dentro da água e tirassem em bloco, para tirar meu corpo todo fora d'água ao mesmo tempo, movendo tudo para meu corpo inteiro para beirada, para colocar o do lado de fora na beirada da piscina. E aí eles fizeram isso e expliquei pro meu pai o que aconteceu. Meu pai pediu pro meu irmão ligar para o resgate e nesse meio tempo meu pai montou no carro e foi buscar o resgate para que se demorasse ele conseguiria trazer mais rápido. E aí a família inteira se mobilizou, os amigos, tudo, e quando o resgate chegou já tinha uma equipe médica esperando na Santa Casa de Sumaré. Eles aplicaram um corticoide na minha coluna, que é aplicado para a coluna parar de inflamar, para não piorar mais do que já estava no caso. E aí de lá a gente foi para o centro médico em Campinas, que foi onde eu fiquei internado alguns meses lá. Em seguida do meu acidente, e aí foi lá que eu fiz várias cirurgias e aí com isso eu fui melhorando. Aí quando eu comecei a melhorar eu fui para o Sara Kubitschek. Quando eu cheguei no Sara Kubitschek em Brasília, eu não conseguia nem ficar sentado na cadeira de roda. Eu só ficava deitado, aí lá eu consegui fazer reabilitação, comecei a conseguir ficar sentado, comecei a fazer fisioterapia intensiva, passei 3 meses lá, internado. Aí voltei para casa já conseguindo tocar um pouco a cadeira, conseguindo ficar sentado. E aí depois de 1 mês, 2 meses, eu internei novamente na ACD em São Paulo para reabilitação também, que foi aí também que eu consegui ter uma mobilidade maior, conseguia ficar de pé com os aparelhos, fazendo uma fisioterapia intensiva. Passei por psicólogos lá também, mas graças a Deus nunca tive problema na parte mental, mais no começo, que quando eu só mexi os olhos, que eu fiquei um pouco pirado lá, que eu não conseguia ficar parado, e dava agonia, e eu fazia todo mundo mexer meu corpo. Meu pai chegava a fazer mais de 200, 300 de flexão em cada perna, cada braço, que eu não aguentava ver meu corpo parado e eu não conseguia mexer. É até bizarro, que foi o médico que falou até que foi isso que ajudou muito na minha recuperação pós-cirurgias, quando começou a voltar um pouco dos movimentos. E aí eu, com isso, na hora que eu melhorei um pouco, comecei a voltar a estudar, terminei meu 2º grau, comecei a faculdade, comecei a cursar a faculdade de Direito, tinha o sonho de ser policial da ABIN, Polícia Federal. E no meio da faculdade eu conheci o tiro esportivo. Eu voltei para praticar o tiro esportivo. Meu pai sempre incentivou a gente desde criança, que ele serviu o exército e com isso ele sempre nos ensinou a manejar arma, sempre de acordo com as regras, sempre com ele junto. Então a gente sempre gostou do tiro esportivo. E aí eu comecei a brincar de tiro esportivo no clube em Americana. Eu comecei a praticar o tiro esportivo no clube americano. Um certo dia lá eu brincando, dando tiro ao alvo lá, uma pessoa passou atrás de mim e viu,
falou, por que você não começa a participar de campeonato? Você atira bem, pô, tenho certeza que você vai bem. Aí eu olhei pro meu pai que estava atrás de mim e falei, e aí, você me ajuda? Ele falou, claro, com certeza. Só depende de você. Se você precisar, eu vou estar do seu lado para te ajudar. E aí nisso eu comecei a participar das provas nacionais que a gente fala, que seria carabina mira aberta. Pela dificuldade que eu tenho nas mãos, eu consigo atirar com armas curtas, só que eu não tenho a precisão para participar de provas. E aí eu comecei a participar de mira aberta, naquela carabina 22 e ar comprimido. E aí eu comecei a participar com o pessoal do Olímpico, que daí são as pessoas que não teriam deficiência. E aí, depois de um certo tempo, comecei a ganhar deles, eles falaram que eu não podia mais participar na categoria deles. Que eu tinha categoria minha, eles falaram, tem a categoria de para-atleta. Você tem que buscar a categoria que é só para vocês que são cadeirantes, o pessoal falava. E aí foi nisso que eu comecei a correr atrás para me informar como é que funcionava a categoria de para-atleta. E aí eu cheguei até o James, que na época era o treinador da seleção brasileira de tiro esportivo na parte de carabina. Ele era de Curitiba. E aí a gente montou no carro, eu e meu pai, e fomos para lá. Eu, meu pai e um amigo dele, na época que trabalhava com ele. E a gente foi para Curitiba conhecer o James. Aí cheguei lá, conheci as adaptações de um rapaz que treinava com o James, que era o Rodrigo Viana. E aí ele deixou usar as adaptações dele para mim conhecer um pouco do tiro, tirei foto, tudo. E a gente voltou para casa com o dever de estar montando o meu equipamento para que eu iniciasse no tiro esportivo paralímpico. E aí a gente tem um quartinho de ferramenta em casa, a gente bolou lá uma adaptação. E a hora que a gente completou a adaptação, voltamos para Curitiba de novo para mostrar para o James como é que funcionava, tudo, como é que a gente tinha feito, estava dentro das regras, né? Pois tem regras, tudo que rege todo o equipamento nosso. E aí ele falou que a gente tinha que corrigir, a gente voltou embora, corrigimos tudo que ele tinha pedido para corrigir e voltamos lá de novo para conversar com ele e mostrar. E aí mostrei, ele falou, agora tá tudo em ordem, agora você pode começar a treinar pra gente participar da primeira prova. E minha primeira prova foi um sul-americano, que foi no Rio de Janeiro. E na época eu não tinha muito dinheiro, então eu comprei uma arma usada, bem antiga, e fui pra prova no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá, fiz o ensaio, que são 15 minutos de ensaio, que são tiro livre para regular a mira e posicionamento da cadeira. E quando deu o start do primeiro tiro da prova, minha arma quebrou. Não saiu o primeiro tiro. Eu falei, nossa, dá vontade de quebrar essa arma agora, né? E aí veio um senhorzinho que tomava conta do stand lá do Exército, que foi onde foi a Paralimpíada do Rio de Janeiro, a Paralimpíada do Brasil, que foi no Rio de Janeiro, em Deodoro. E aí ele falou, fica tranquilo que eu conserto, você volta e faz a prova. E eu apavorado. E ele pegou a arma, foi lá, consertou, trouxe de volta, eu voltei, fiz a prova, fui mal, mas acabei a prova. E aí agradeci ele, o Pacheco, que conheço ele até hoje, me ajuda muito. E o Pacheco, depois disso que ele me ajudou, a gente tem contato até hoje, a gente faz treinamentos da seleção brasileira lá no stand. E aí eu voltei para casa com a meta de comprar uma arma nova. Mas não tinha dinheiro, era funcionário da prefeitura. E aí por cargas d'água minha tia foi mandada embora. Ela viu a dedicação que eu tinha com o esporte e ela emprestou o fundo de garantia dela para mim comprar uma arma nova. Não dava para comprar uma arma nova, mas comprei uma arma usada que era um pouco mais nova do que a que eu tinha. E aí depois eu ia pagar ela parcelado mensalmente. E aí eu comprei essa arma do Cássio Rippel. O Cássio Rippel é um coronel que tem em Campinas aqui, que é do tiro esportivo já há muito tempo. E aí eu peguei e perguntei para ele. Falei, Cássio, eu preciso pular de fase, eu falava para ele. Eu quero chegar no topo mais rápido, o que você me aconselha a fazer? Ele falou, chegar no topo mais rápido não tem como, mas o que você pode fazer é, se os seus adversários treinam 3 vezes por semana, você treinar o dobro deles, o triplo, o quanto você conseguir. Que eu tenho certeza que você vai acabar atingindo o seu objetivo um pouco mais rápido. E aí foi isso que eu fiz. Então eu trabalhava das 8 às 5 da tarde. Então eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, treinava das 6 quase até às 8 e ia trabalhar. Chegava às 5 horas da tarde, descansava, jantava, descansava um pouco e treinava à noite das 7, geralmente às 10 da noite. E treinava de sábado e domingo. E aí nisso eu comecei a treinar firme. Isso foi o último campeonato sul-americano, foi em novembro. Aí no final de novembro eu consegui adquirir uma arma nova, que era usada, mas mais nova do que a que eu tinha. E comecei a treinar firme dessa forma até o primeiro campeonato, que foi em
em março, se eu não me engano, março de 2014. E o Sul-Americano foi no final de 2013. E aí no primeiro campeonato eu bati o recorde brasileiro e fui campeão brasileiro nas duas categorias que eu participei. E aí com isso eu fui convocado para a seleção brasileira para um campeonato na Alemanha. Foi o primeiro campeonato aberto que teve na Alemanha. Foi o primeiro campeonato internacional que eu participei. E aí meu pai queria me acompanhar. Aí um mês antes do campeonato, eu fui informado que meu pai não ia poder me acompanhar, que eu iria ter que ir acompanhado de um enfermeiro. Um enfermeiro que o comitê iria contratar para estar me acompanhando. Eu falei, paciência, né? Não tem como, né? Mas aí nesse meio tempo eu fui para um campeonato paulista que teve, uma etapa do campeonato paulista que foi em São Paulo, que na época eu representava o clube ADDG. E aí no meio desse campeonato foi onde meu pai teve um problema no coração quando a gente estava montando a adaptação na cadeira e ele veio a falecer. E antes dele falecer eu prometi para ele que queria ser campeão mundial e paralímpico. Mas aí ele veio a falecer, eu pensei em desistir, fiquei muito triste porque era ele que me ajudava em tudo que eu fazia ele estava junto comigo, principalmente no esporte. E aí foi onde a família foi fundamental na minha vida mais uma vez, que ela já tinha sido fundamental logo após o meu acidente. E quando meu pai faleceu, eles abraçaram a causa do esporte na minha vida e minha mãe começou a treinar comigo todos os dias. O meu irmão também saiu do trabalho e começou a treinar comigo. Aí foi onde o Kleber também entrou na minha vida também e começou a treinar comigo também, às vezes de final de semana, às vezes dia de semana também. E aí eu comecei a dar resultado dentro do comitê. Então no meu primeiro mundial, logo em seguida que meu pai morreu, eu fiquei em quarto lugar, foi o melhor resultado até hoje de um paratleta no mundial. E aí depois disso eu consegui, depois de 2 anos, eu consegui colocar um amigo meu para estar me ajudando, que foi o Kleber. E aí ele entrou na seleção brasileira junto comigo e viajou vários anos junto comigo na seleção brasileira. E aí a partir disso eu ganhei vários campeonatos brasileiros, bati vários recordes, sul-americano, pan-americano. Cheguei a alcançar um recorde mundial, só que em campeonato nacional, então ele não vale como recorde mundial. E hoje já foi ultrapassado, mas foi muito gratificante também. Então aí o Kleber começou a treinar comigo e viajar também nas competições comigo. E aí foi onde eu consegui classificar para a Olimpíada do Rio 2016, que era o meu primeiro sonho no esporte, pois ia ser no Brasil, né? Eu acredito que eu não vou estar participando de outra no Brasil. Então era o meu primeiro sonho. E conseguisse ser campeão também paralímpico já, né? Mas eu ainda, infelizmente, não estava preparado. Eu fui para a Paralimpíada, foi uma coisa indescritível. A abertura da Paralimpíada, quando a gente foi entrar no estádio lá, todo mundo gritando, a vibração, a energia positiva, contagiante que era aquele lugar lá. Eu nunca tinha passado por isso na vida. E foi muito gratificante ter participado da Paralimpíada no Rio de Janeiro. E o mais bacana é que eu perguntava para os outros atletas qual a Paralimpíada que eles acharam que foi a melhor, que eles participaram até hoje, todos falaram que a do Rio de Janeiro foi a melhor. E em tudo, em comida, logística, alojamento, tudo que foi na Paralimpíada em geral, o Brasil superou todas que teve antes e como eu participei das outras em seguida, até hoje a do Brasil supera todas, mas todas em tudo. Não teve nada no que teve no Brasil que as outras Paralimpíadas foram melhor. A única coisa ruim é que eu não fui campeão na Paralimpíada do Rio. Do resto, o Rio, a Paralimpíada no Brasil foi um exemplo de Paralimpíada e foi uma coisa bem bacana, foi uma experiência de vida, um sonho realizado muito bacana. Mas não fui campeão. E aí começou o ciclo novo que foi Tóquio, né? Tóquio 2020, no caso, que seria 2020, e o Rio 2010 foi 2016. E aí a meta era ser campeão em Tóquio. E aí comecei a treinar firme para ser campeão em Tóquio. Em 2019 eu consegui a vaga para a Olimpíada de Tóquio. Consegui a vaga no Emirados Árabes. Tava eu e o Kleber lá, participando lá.
E eu fui muito preparado para essa competição, fiz a primeira prova minha, fui para a final, mas aí fui mal na final, aí fiquei desesperado, falei, pô, tem que conseguir na próxima então. E aí fui para carabina ar deitado, consegui me classificar em 8º lugar na qualificatória e fui para a final. Aí cheguei na final, dei um tiro ruim no começo da final, falei, cara, de novo, já tinha acontecido isso na primeira final que participei. Falei, nossa, vou deixar escapar de novo a chance de eu conseguir a vaga para Tóquio, né? E aí foi onde eu me blindei e saí do último lugar, do 8º lugar que eu tava na final, e consegui a medalha de prata, quase peguei o ouro, por 4 décimos não pego o ouro nesse campeonato. E aí nisso eu fui vice-campeão da prova e consegui conquistar a vaga para Tóquio 2020. E o mais bacana dessa final, que na hora que estava no penúltimo tiro, o Kleber que acompanha eu, ele é deficiente visual. Então ele não enxerga de um olho e do outro olho ele tem faixa de 30 a 40% sem lente e com lente ele enxerga mais ou menos 60%. E na hora de municiar, de colocar o chumbinho no cano, ele não achava o buraco de municiar a arma, tão nervoso que ele tava. E aí ele demorou, a hora que ele colocou o chumbinho, que já tava acabando o tempo, ele só colocou, já atirei rápido. Ele deu um tiro bom, deu um tiro 10.6, o máximo é 10.9. Então, ainda consegui dar um tiro bom, aí fui pro último tiro, que daí ia decidir o ouro. Mas aí no último tiro não deu um tiro tão bom, deu 10.4, se eu não me engano. E o ucraniano, se saiu o melhor, ficou com ouro. Mas eu não posso reclamar porque eu consegui conquistar a vaga. Então isso foi uma fase muito boa, ele foi muito bacana. E o mais legal de tudo isso é que eu fui o primeiro atleta brasileiro a conquistar a vaga para Tóquio 2020, em todas as modalidades do Brasil. Então de todos os esportes, o primeiro atleta a conquistar a vaga fui eu. E eu esqueci de contar como é que funciona a prova para vocês. Então hoje eu participo de 3 provas diferentes. São 2 de carabina ar, que é o carabina ar deitado e carabina ar de pé, e a carabina 22 deitado. Carabina ar é 10 metros e 22 50 metros. A diferença do de pé para o deitado. O de pé eu fico na posição sem apoiar o cotovelo e no deitado eu coloco uma mesa aqui na cadeira e eu apoio o cotovelo na mesa. Então essas são as diferenças da modalidade de pé e deitado. E as duas modalidades funcionam como? São 15 minutos de ensaio, que a gente fala que é ensaio e preparação, que a gente tem para entrar no posto de tiro e regular a mira, dar tiro livre, para estar entrando no clima da prova. E depois a gente tem 1 hora de prova, que são 60 tiros, e é a qualificatória daí. Aí desses 60 tiros saem os 8 primeiros, que se classificaram para a final. Aí desses 8 primeiros que vão para a final, volta do zero. Aí quem se classificou em 8º pode sair em primeiro. E aí na final são 24 tiros de total. Só que são tiros comandados. Então como que funciona a final? São 5 minutos de ensaio, preparação e ensaio. E a hora que dá o start, são uma série de 5 tiros em 150 segundos. No deitado são menos tempo que no de pé. Então no deitado são 150 segundos em 5 tiros. Depois mais uma série de 5 tiros em 150 segundos. E depois tiro a tiro comandado, 30 segundos por tiro. Quando começa o tiro a tiro comandado, a cada 2 tiros sai o último colocado, até ficar o primeiro colocado, que vai dar um total de 24 tiros na final. E no de pé a mesma coisa, só muda o tempo do tiro. Então no tempo do tiro no de pé é 50 segundos por tiro. Então nas 2 primeiras séries de 5 tiros são 250 segundos por série de 5 tiros, e depois tiro a tiro até chegar ao primeiro colocado. Então é assim que funcionam as 3 provas que eu participo. E aí, depois desse campeonato, começou a preparação para Tóquio, que tinha a meta de conseguir a medalha de ouro. E nesse meio tempo para Tóquio, eu tive um campeonato mundial, que era para ir buscar a meta que eu prometi para o meu pai, que era a medalha de ouro, mas infelizmente não consegui atingir a meta. Esse campeonato também foi no Emirados Árabes. Eu fui para a final, mas acabei saindo em 7º. Aí fiquei em 7º na carabina ar deitado e não consegui conquistar a meta. Aí a próxima meta era a Paralimpíada, que foi onde eu comecei a treinar firme para a Paralimpíada, para conseguir atingir a meta da medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio. Estava muito bem preparado, mas aí veio a pandemia no final de 2019 e mudou para o 2021 daí, a Paralimpíada. Então aí eu
antes da Paralimpíada ali, eu estava treinando muito, só que daí veio a pandemia, a gente não pôde mais sair fora do país para treinar e eu tive um problema de saúde, acabei tendo um problema na minha uretra, tive que fazer uma cirurgia, fiquei 1 mês de cama, e isso há 3 meses da Paralimpíada, 4 meses antes da Paralimpíada. E aí eu fiquei 1 mês sem treinar. Aí quando eu voltei a treinar, minha arma quebrou e aí a fronteira estava fechada, eu não consegui ir para a Alemanha para levar a arma até a fábrica para estar arrumando. E aí consegui um armeiro aqui do Brasil para estar mexendo nela, mas foi feita uma gambiarra, então a arma não estava boa. E aí acabei indo para Tóquio e não fui bem na competição. E aí lá tinha um armeiro que era autorizado das fábricas lá, né, pra estar mexendo nas armas. Quando acabou minha competição de ar comprimido, eu deixei minha arma com ele, pra ele arrumar ela pra mim. E aí ele chegou no meio do treino meu da 22, que era minha última prova, e falou pra mim, sua arma precisava trocar várias peças, pode trocar? Eu falei, pode trocar até a arma, se quiser. Ele deu risada. E aí ele pegou e trocou todas as peças que tinha interna da arma, mas infelizmente acho que não tinha sido todas. E aí eu fiz a minha última prova, que foi a de 22 lá em Tóquio, mas não fui bem nela, infelizmente, não estava muito bem preparado ainda com ela. Estava mais bem preparado na carabina ar, mas aí eu tive os problemas que acabou que caiu minha performance, fiquei em 10º lá, na carabina ar deitado. Foi o melhor resultado de um brasileiro na Paralimpíada até então. E aí com isso, depois que ele arrumou a arma, a gente voltou embora, tirei 2 semanas de folga. E aí no meu primeiro treino que eu fui fazer com a minha arma, a arma quebrou, só que daí ela quebrou de vez. Aí não tinha mais conserto aqui no Brasil. E aí a fronteira já estava aberta, aí o comitê pegou e me ajudou e mandou eu para a Alemanha para estar consertando a arma. Eu fui até a fábrica, aí lá eles conseguiram consertar e eu voltei com a arma praticamente nova e voltei para os treinos para estar pegando um novo ciclo para Paris, que foi 2024 e seria um ciclo menor, né? Por ser só 3 anos, porque a gente já estava em 2021, final de 2021. Então seriam ciclos de 2 anos e meio praticamente. E aí foi onde eu comecei a treinar firme para o ciclo de Paris. E aí eu consegui com que a minha esposa começasse a treinar comigo e viajar comigo, porque no comitê tinha um problema lá que eles não deixavam familiares viajar junto, principalmente esposa, porque eles achavam que poderia influenciar muito na parte mental do atleta, às vezes, alguma coisa desse tipo, mas graças a Deus, a gente provou para eles que não tinha nada a ver, que daí até isso quando viajou comigo, tanto é que a primeira competição que ela foi, a gente foi muito bem na competição, conseguimos pegar a final, tudo, foi para Coreia, e aí a gente começou a parceria nova, eu e minha esposa, ela é psicanalista hoje, então ela já ajuda também na parte mental. E eu tenho toda uma equipe também por trás de mim que me ajuda, né? Tenho preparador físico, que é o Fernando, tenho psicólogos, que é o Luiz, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, tenho o Silvio também, que me acompanha, que também é psicólogo, tenho o James, que é o coordenador, que no começo foi técnico, depois virou coordenador. Então tem bastante pessoas aí que me ajudam por trás aí nos bastidores para que eu consiga dar o meu melhor nas provas e estar alcançando o meu melhor resultado. Tem o Toninho também, que treina em casa de vez em quando comigo. Tem o Kleber também, que viaja comigo. Mas hoje, quem tá treinando mais, quem tá viajando mais é a Thaís. E aí a meta era pegar a vaga para a Paralimpíada de Paris, que foi onde a gente começou a treinar forte para o Mundial, que teve no Peru. E aí quando a gente foi viajar para o Mundial, deu problema numa guia de uma arma minha. A gente não pôde viajar junto com a equipe, a gente acabou ficando em São Paulo. E eles pensaram, o James até chegou e falou para mim, o coordenador, falou, deixa essa arma aí, vamos viajar só com a de ar comprimido. Com ela você nunca tinha ido para a final, nunca conseguiu bons resultados. Eu falei para ele, não, essa arma que eu tô indo bem, não vou deixar ela para trás não. E a gente ficou em São Paulo, e aí o exército, graças a Deus, me ajudou com a guia. Eles forneceram uma guia em tempo recorde, de um dia para o outro. E a gente conseguiu viajar no dia seguinte à noite daí para o Peru, em Lima, no Peru, onde ia ser sediado o Mundial. E aí por cargas d'água eu acabei indo mal nas 2 categorias de ar comprimido e sobrou a 22. E na 22 eu fui bem, me classifiquei em 7º na qualificatória, mas na final eu acabei indo mal, mas fiquei em 7º na final de novo. Então participei dos últimos 2 mundiais, eu fiquei em 7º. E eu falei, pô, perdi mais uma chance de conquistar o ouro para cumprir a promessa que eu fiz pro meu pai. E perdi a chance também de ganhar a vaga para a Paralimpíada de Paris. E aí a próxima prova que valia a vaga
era o Parapan-Americano, que foi no Chile, foi em Santiago do Chile. E aí lá eu fui preparado, lá só ia ter as provas de carabina ar, e na carabina ar de pé não ia ter a vaga. E aí eu me preparei muito, treinei praticamente só essa modalidade, e aí cheguei lá, eu fui mal na classificatória, não fui mal não, fui mais ou menos, poderia ter sido melhor. Acho que fiquei em segundo ou terceiro na qualificatória. Aí a Thaís começou a ficar apavorada, falou, nossa, mas a gente treinou tanto, não sei o que, não sei o que, e você acabou indo mal nessa prova, não sei o que, e agora a gente não vai conseguir conquistar a vaga. Eu falei, fica tranquila que a gente treinou, a gente vai conseguir, agora é outra prova, a final é outra prova. E aí a gente foi pra final, aí na final eu consegui ir bem, consegui pegar a medalha de ouro, bati recorde pan-americano de final e conquistamos a vaga para Paris 2024. E na categoria do ar comprimido deitado, eu peguei a prata, fiquei na qualificatória, fiquei em primeiro, bati o recorde da prova, bati o recorde pan-americano, mas na final eu acabei não indo tão bem e fiquei em segundo. Mas eu já tinha conquistado a vaga, que é o mais importante para mim, então eu já estava contente pra caramba. E aí começou um novo ciclo que foi para Paris 2024. E aí começamos a treinar firme para Paris. E aí fui para um campeonato na Índia, pegamos 2 medalhas por equipe. No Mundial também de Lima, a gente pegou a medalha por equipe, foi a primeira medalha em Mundial. Pegamos medalha de bronze por equipe, com o melhor resultado meu, da equipe. E aí fomos para a Índia, também conquistamos 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata, por equipe, também com os 2 resultados melhores do meu. E na individual fiquei, acho que foi em sexto e sétimo, se eu não me engano, ou oitavo. Acabei indo mal na final das 2 provas de ar comprimido. E depois disso a gente foi para a Coreia também, antes da Paralimpíada. Foi a última prova internacional antes da Paralimpíada. Foi em 2024 mesmo, ano passado. Mas acabei que teve um monte de percalços nessa viagem. Acabamos chegando na Coreia, minha cadeira foi extraviada, acabou ficando no meio do caminho. E aí acabei ficando 3 dias sem a cadeira de roda. A gente tinha ido antes justamente já para conseguir fazer a aclimatação e conseguir fazer treinos, porque lá o fuso horário é ao contrário, são 12 horas de diferença de fuso. E a gente acabou indo um pouco antes justamente para acostumar com o fuso e conseguir fazer o treinamento no stand de lá. Para conhecer o stand mais, né, se aclimatar no stand de lá. Mas aí acabou que extravou a minha cadeira, não consegui fazer isso. Depois de 3 dias minha cadeira chegou na véspera da minha prova, não consegui fazer o treino oficial da minha prova. E aí o mental já desandou, e aí deu tudo errado, acabei indo mal nas minhas 3 provas. E aí foi onde a Thaís pegou a minha esposa e me deu um checkmate lá. Falou que você precisa fortalecer o seu mental, a gente precisa mudar alguma coisa, nem que a gente tiver que passar fome para pagar o seu psicólogo, a gente tem que arrumar um psicólogo, você tem que melhorar a sua parte mental, porque nos treinos você vai bem, chega no campeonato você vai mal. E aí eu falei, tá bom, a hora que eu voltar pro Brasil eu vou atrás do psicólogo. Ele falou, não, agora, você vai ligar para ele agora. E aí teve que esperar clarear o dia, quando ficou a noite pra gente, era de dia aqui no Brasil. Eu entrei em contato com o Silvio, que é o psicólogo meu, já tinha o Luiz, e aí o Silvio, eles trabalham coisas diferentes. E eu comecei a fazer um trabalho com o Silvio também, que me ajudou bastante. E aí a gente foi para a última viagem nossa antes da Paralimpíada, que foi para um treinamento na Alemanha. E aí nesse treinamento, fizemos treinamento lá, levamos as armas também nas fábricas lá. Levei minhas 2 armas na fábrica para fazer um check-up nelas, para não dar problema dessa vez. E aí na volta desse treinamento, a gente estava no ônibus indo para o aeroporto para pegar o avião para voltar para o Brasil. E o trânsito parou, o motorista deu uma pescada lá no volante lá e meteu o pé no freio com tudo. E por cargas d'água a gente não viu se que tinha cinto no ônibus, a gente estava sem cinto, eu estava dormindo. E a gente acabou caindo. E aí a gente acabou machucando. Acabei parando debaixo da minha cadeira de roda. Não sei como não quebrei nada até hoje. Foi Deus que pôs a mão. Mas infelizmente a Thaís, minha esposa, ela acabou fraturando o pulso. Então ela trincou o pulso em 2 lugares aqui. E com isso não pôde viajar comigo para a Paralimpíada. Quando a gente voltou para o Brasil, fomos direto para o hospital. E ela já saiu com o braço enfaixado e teve que ficar vários meses aí com o braço engessado e não pôde estar indo comigo para Paris, que aí foi onde o Kleber
pegou e voltou a participar comigo da prova e foi comigo para Paris. E aí eu foquei bastante, trabalhei muito o meu mental, porque estava tudo decidido que eu iria com a Thaís de staff e infelizmente chegou na hora, ela não pôde ir. Aí tive que trabalhar bastante o mental para que isso não abalasse no momento da prova. E aí a gente foi para Paris. Fomos para Paris, eu, o Kleber e o James, e o Bruno também, que é um outro atleta, e o Mário. O Bruno conseguiu a vaga por convite e partimos para Paris. Aí fomos para lá, começamos a fazer os treinamentos lá, fui para minha primeira prova em Paris, mas infelizmente não fui bem na minha primeira prova. Tava indo bem nos treinos até, mas não estava tão preparado nessa prova para estar, se Deus quiser, subindo no pódio. Mas aí a segunda prova foi a carabina deitado, que era a prova que eu mais estava preparado, tinha mais confiança nela. E aí eu consegui fazer uma prova excepcional, bati meu recorde nela na prova, não foi o recorde brasileiro, mas foi meu recorde. E consegui me classificar em quarto lugar na qualificatória. E aí fui pra final. Fui pra final e focado pra caramba na final. E comecei a final muito bem, tudo. E aí quando o juiz falou que ia ser a disputa da medalha de bronze, eu fiz a pior besteira da minha vida, a pior besteira da Paralimpíada minha. Eu acabei olhando o resultado, porque a gente treina a parte mental justamente para não focar no resultado. E até o 20º tiro eu não tinha focado no resultado. Mas aí quando ele anunciou que já ia disputar a medalha de bronze, eu falei, eu preciso ver agora como é que tá ali, pra ver como é que tava. A hora que eu olhei, eu tava em segundo, a 2 décimos do primeiro. Falei, o primeiro era o francês e o terceiro colocado era uma japonesa. Aí eu falei, agora eu pego esse francês e passo por cima dele. E aí meio que acho que deve ter subido um pouco de emoção em mim e acabei dando o meu pior tiro da final. Deu 10.0, o máximo é 10.9. Eu dei um tiro 10.0, aí foi um tiro muito ruim. Acabei ficando muito bravo na hora ali. Aí me concentrei muito pra não sair em terceiro, né? Que a minha meta era o ouro. E aí me concentrei bastante, fui pro segundo tiro. Aí eu dei um tiro 10.9, que é o tiro perfeito. Aí desclassificou o terceiro colocado, que foi a japonesa. Aí ficou entre eu e o francês. Aí eu dei um tiro 10.8 e um 10.5, ele deu um 10.5 e 10.8, só inverteu. Então a pontuação ficou a mesma. Aí infelizmente não consegui pegar o ouro, peguei a prata. Fiquei decepcionado, mas muito contente ao mesmo tempo, porque a meta era buscar o ouro, que eu prometi pro meu pai. E comemorei muito a prata também, mas ainda tô na sede do ouro, que se Deus quiser vai sair em Los Angeles. E aí com isso eu consegui conquistar a primeira medalha paralímpica do tiro esportivo, que foi a medalha de prata minha na Paralimpíada de Paris, agora em 2024. Então sou muito grato a Deus, a minha família, a toda a minha equipe, a minha esposa que me acompanha, meus amigos, a toda a equipe, que eu não vou citar nomes porque acabo esquecendo de alguém, que sem eles eu não estaria aqui. E esse é um pouquinho da minha história para vocês. Então hoje eu sou vice-campeão paralímpico, sou campeão pan-americano, bicampeão sul-americano, 11 vezes campeão brasileiro em uma categoria, 10 vezes nas outras duas. Detenho recorde em todas as categorias que eu já participei do tiro esportivo, não só as categorias olímpicas, como as categorias que tem nacionais também. E é isso, essa é um pouquinho da minha história. E eu conto com vocês aí para que curtam a minha página. Sou novo aqui, estou começando, esse é meu primeiro vídeo, então tenho certeza que eu vou demonstrar muitas coisas ainda, muitas histórias minhas para vocês. E conto com o engajamento de vocês aí, que vocês curtem, compartilhem, comentem, conte um pouquinho da história de vocês, porque eu tenho certeza que cada um tem sua superação. E engaje aí comigo nos comentários aí que eu vou responder um por um de coração. Um abraço a todos, fiquem com Deus.